Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Nas igrejas, no meio cristão, usa-se muito um termo que é o primeiro amor. O que significa isso? Talvez você já tenha ouvido esse termo, primeiro amor, mas o que é? Bom, quando se fala em primeiro amor, refere-se ao começo da caminhada com Jesus, ao início da conversão, quando a pessoa entregou a sua vida para Cristo, reconheceu a Ele como o único e suficiente Salvador, e a pessoa estava lá empolgada, feliz, sentindo-se diferente e tal, cheia de energia, toda alegre. Eu mesmo, quando eu lembro do meu chamado primeiro amor, o coração fica até quente. Lembro direitinho. Eu não vou dizer que eu lia a Bíblia. Eu devorava a Bíblia. Eu assistia uma pregação atrás da outra no YouTube. Estava ali na igreja, trabalhando, tal. Sabe, aquela energia. Doido para falar para as pessoas sobre aquele amor de Jesus que havia me alcançado. Doido para servir, para, sabe, fazer algo para o reino. E é muito bacana nós lembrarmos do primeiro amor. Porém, há um problema aqui. Muitas pessoas falam do primeiro amor como se fosse uma peça de museu, sabe? Algo de um passado muito distante. Algo que ficou lá para trás. Belas lembranças que não voltam mais. Muitas pessoas falam até com certo pesar no coração, sabe? Tipo assim, nossa, meu primeiro amor, eu era assim, eu era assado e, tipo assim, hoje eu tô sem amor nenhum. Né? Isso é um problema, meu irmão, minha irmã. O próprio Jesus falou para uma das igrejas lá do livro de Apocalipse, conforme está registrado no capítulo 2, verso 4, o seguinte: tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Ora, a Bíblia diz que Deus vomita o morno. Esse negócio da gente ficar em cima do muro espiritual, morno, ou seja, nem quente nem frio, nem no primeiro amor, mas nem sem amor nenhum, aquele negócio ali, água de salsicha, sabe? Jesus não se agrada disso. Jesus deseja
que o primeiro amor seja o amor eterno. Pensa num casamento, por exemplo. Imagina se o casal, que já está junto há um tempo, só fica lembrando ali do primeiro ano de casamento. Ah, nossa, que bacana foi o nosso primeiro ano de casamento. A gente se amava tanto, a gente passeava, se divertia. Ah, e agora a gente tá ruim, agora a gente nem se ama mais, se suporta, parecemos dois estranhos dentro de casa. Ora, peraí, isso é um casamento saudável? Então, o primeiro amor virou uma memória de um passado distante, que não volta mais. E o que está em jogo agora é uma relação burocrática? Que é isso? Que casamento é esse? E a mesma coisa com Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Imagina um relacionamento assim. Ah, Jesus, lá no começo eu te amava. Hoje é aquele negócio, mais ou menos. Que é isso? Jesus nos convida, meu irmão, minha irmã, a voltarmos ao primeiro amor. Aí a pergunta de $1 milhão que alguém pode estar se fazendo neste exato momento. Como voltar ao primeiro amor? Eu lembro de uma situação em que Deus falou muito comigo. Eu estava em frente à igreja depois do culto e um amigo que estava do meu lado perdeu a chave dele. Aí ele virou para mim e falou: Pedro, perdi minha chave, me ajuda a procurar? Eu falei: claro. E aí ele respondeu: olha, faz o seguinte, para você tentar achar a chave, faz o caminho que eu fiz para chegar até aqui, onde eu estou agora. Aí ele me explicou o trajeto que ele havia feito, do carro até onde ele estava ali, e eu olhar para o chão para eu ver se achava a chave. E eu fiz isso. E na hora que eu estava fazendo isso, o Espírito Santo falou ao meu coração que era exatamente aquilo que nós deveríamos fazer para descobrir como voltar ao primeiro amor, como voltar a sermos intensos por Jesus, a ter o coração em chamas e apaixonados por Ele. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, basta fazermos o caminho de volta. Como assim? O que você fazia lá na época do seu primeiro amor? Igual no meu caso, como eu disse, eu lia muito a Bíblia. Eu assistia várias pregações. Mais do que filmes, séries, eu assistia. O meu hobby era ver pregação no YouTube. Então, se eu quero voltar ao meu primeiro amor, por exemplo, é isso que eu devo fazer. Pegar a Bíblia e ler. Assistir pregações. E repare, mesmo se não houver uma empolgação, um ânimo, John Wesley falava: ore. Se não for por prazer, que seja por disciplina. Porque em algum momento Deus pode falar ao nosso coração, acender a chama outrora apagada. Então, se você quer voltar ao seu primeiro amor, lembre do que você fazia no seu primeiro amor e refaça agora, faça novamente. Não aceite viver uma vida água de salsicha com Jesus, uma vida morna, uma vida mais ou menos. Não, não é isso que Deus tem para nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vou pedir duas coisas para você. Primeiramente, se você foi abençoado, edificado com a mensagem do Café com Fé de hoje, deixe o seu like, curta esse vídeo, porque isso ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. E o segundo e último pedido, mande essa mensagem para alguém na sua lista de contatos, porque assim como você foi abençoado, você pode ser usado por Deus para abençoar uma outra pessoa.
Tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam voltar ao primeiro amor. Deus pode te usar para fazer com que essa mensagem chegue até uma pessoa. Então não deixe de fazer isso. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.